Olá, sejam todos bem-vindos a esta videoaula de variável complexa, quando falaremos sobre parametrização regular e curva suave. Vamos começar com uma função z de t, que é uma função de valor complexo e variável real, t, definida no intervalo fechado entre a e b. Se a z de t for contínua, a sua imagem é uma curva no plano complexo, parametrizada por z de t. E a gente diz que essa parametrização é regular quando essa derivada for contínua no intervalo fechado, entre a e b, e diferente de zero no intervalo aberto entre a e b também, que não contém as extremidades. A imagem de uma parametrização regular, nós vamos dizer que é uma curva suave no plano complexo. Então, vamos aqui especificar o que nós queremos dizer com isso aqui no tablet. Então, a gente toma aqui o plano complexo, o eixo real, aqui uma função z de t, com t percorrendo o intervalo AB do conjunto dos números reais. À medida que o t percorre esse intervalo AB dos números reais, a imagem g de t percorre uma curva no plano complexo. Aqui, digamos, seria o z de A, aqui seria o z de B. Num ponto genérico aqui, você tem um z de t, a imagem z de t. O que significa a derivada ser contínua? Ora, a derivada nos fornece em cada ponto aqui uma direção tangente, que é o z' de t. Se o z' de t é contínuo, isso significa que o vetor tangente à curva não tem variações bruscas de direção. Varia continuamente e, mas, como a derivada dela é diferente de zero, esta curva não tem bicos, como, por exemplo, algo assim, assim e assim. Uma curva como essa, que apresenta neste ponto aqui, nesse vértice aqui, uma descontinuidade. Então, essas duas condições de ser contínuo no intervalo fechado e diferente de zero no intervalo aberto, faz com que a gente tenha aquela ideia de uma curva suave, sem pontos, sem quinas, como esta aqui. Exemplo de curvas suaves são circunferências, né? Uma circunferência é uma curva suave. Bom, não precisava exagerar tanto no tamanho de uma circunferência. Parábolas, elipses, não é? Elipse é uma curva suave. Ela não tem cantos, não são curvas suaves. Os retângulos não são suaves, os triângulos não são suaves, porque tem quinas, né? Nesses pontos aqui. Fronteiras de polígonos e assim por diante. Uma circunferência de centro em Z0 e raio R0 pode ser parametrizada por uma função desse tipo, z de t é Z0 mais R0 cis-t, onde recordamos que cis-t é uma abreviatura de cosseno de t mais i seno t. Então, eu tenho aqui um centro
um centro Z0, né? E uma circunferência de raio R0. Um raio R0. Então, essa circunferência pode ser parametrizada como sendo Z0 mais R0 cis-T, onde Z0 é o centro e o T é o parâmetro, R0 é o raio, onde o T varia entre 0 e 2π. Se eu quiser dar 2 voltas, eu poria o T entre 0 e 4π. O gráfico da função real y igual a x quadrado, por exemplo, algo assim, uma função, se aqui a gente põe o eixo x, aqui o eixo y, e aqui o gráfico da função y igual a x quadrado. Então, aqui teremos aqui o i, não é? No plano complexo, se a gente pensar aqui no plano complexo, e aqui o eixo real, e entre 0 e 1, poderíamos parametrizar essa curva para uma função z de t, onde z de t seria o x de t mais y de t. Se numa curva tipo y igual a x quadrado, podemos usar o x como parâmetro, t, e o y, então, que é x ao quadrado, fica t ao quadrado. Portanto, a nossa função ficaria t mais i t ao quadrado. Como a função x de t igual a t tem derivada contínua e a função y de t igual a t ao quadrado também tem derivada contínua, e diferente de zero no intervalo aberto entre 0 e 1, né, essa função ela tem derivada contínua para todo t no intervalo entre 0 e 1. E o z' de t, ele é diferente de zero para todo t no intervalo aberto. Na verdade, o z' de t é diferente de zero para todo t no intervalo fechado também, mas isso não importa. Basta que seja derivada diferente de zero no intervalo fechado, aberto. Pois bem, falar sobre vetor tangente e reta tangente é uma curva suave, né? Então, nós vimos que numa curva suave, parametrizada por uma função z de t, a derivada em cada ponto é o vetor tangente. Tendo o ponto z de t e tendo a direção tangente, a gente pode construir a reta que passa por esse ponto e tem a mesma direção que z'. Isso vai me dar a reta tangente que passa pela curva C, né, no ponto z de t. Então, a gente poderia pegar aqui
a reta que passa por esse ponto e esse, né? E vai prosseguindo para cá também. Para cá não ficou tão bom. Pronto, essa reta aqui. Qual é a equação dessa reta? Qualquer ponto dela, qualquer ponto, que a gente pode chamar de W ponto qualquer da reta, vamos chamar esse ponto aqui de W, um ponto qualquer da reta. O W vai ser o Z de T mais um múltiplo do vetor tangente. Vai ser isso mais um múltiplo desse. Mais um, digamos, S, Z' de T. Isso nos dá a equação da reta que passa para o Z de T e é tangente à curva C por esse ponto. Né? Quem varia é o argumento S. Né? S percorre o conjunto dos números reais. E à medida que ele percorre o conjunto dos números reais, ele vai fornecendo os vários valores W da reta, os diversos pontos da reta. Né? Então, a rigor, o W ele é uma função de S. W é uma função de S. Para cada S, a gente tem um ponto distinto da nossa reta, que é o que nós escrevemos então aqui, só que escolhemos o ponto, né? O ponto C do intervalo AB para calcular não a reta tangente num ponto Z de T, mas no ponto em que o T vale C. Por isso que a gente escreveu aqui Z de C. Z de C. Z de C. E aqui, em vez de Z' de T, Z' de C também. C. Bom, fica muito C, C maiúsculo, C minúsculo, né? Aqui tá bom também. T é um ponto genérico do intervalo AB. Ok. À medida que o S percorre o conjunto dos números reais, o W percorre os pontos da reta tangente. Então, por exemplo, considera a circunferência C de centro em 0 e raio 6. Se ela tem centro em 0 e raio 6, podemos parametrizá-la por essa função. Cuja derivada, quando a gente deriva cis de t em relação a t, vamos recordar que isso daí vezes cis de t. Vamos lembrar disso. Olha, a função cis de t é cosseno t mais i seno t. Quando a gente deriva essa função em relação a t, quando a gente deriva ela, tem que derivar o cosseno, que é menos o seno de t, mais i vezes a derivada do seno, que é o cosseno de t. Mas esse menos 1 aqui, eu posso escrever como sendo i ao quadrado, porque i ao quadrado é menos 1. Então, se eu puser o i em evidência, o i em evidência vai ficar seno de t, aliás, vai ficar colocando o i em evidência, vai ficar cosseno de t mais i seno de t, que é exatamente o i cis t.
Então, quando a gente deriva o cis de t em relação a t, vai dar I vezes o cis de t, que é o que nós escrevemos aqui. Vamos, então, calcular a equação da reta tangente, a circunferência C, no ponto Z igual a π sobre 4. Para isso, a gente precisa calcular a derivada em Z no ponto π sobre 4. Né? É só fazer o t igual a π sobre 4, cujo cosseno e cujo seno são iguais a raiz de 2 sobre 2. Então, fica essa expressão, que, efetuando o produto aqui, dá esse número complexo. Então, a gente sabe que a equação dos pontos da reta, passando pelo ponto z π sobre 4, é z π sobre 4 mais s' z' π sobre 4. O z em π sobre 4, calculamos o valor dele aqui, dá 3 raiz de 2, que multiplica 1 mais i. Então, fica 3 raiz de 2, que multiplica 1 mais i, mais o s vezes o z' em π sobre 4, que é 3 raiz de 2, que multiplica 1 menos i. Então, esta é a equação da reta parametrizada por S. E os W são os pontos da reta. O que é uma curva suave por partes? Nós vimos que existem curvas que são, digamos, usuais na geometria e que não são suaves, como a fronteira de um retângulo, a fronteira de um triângulo, a fronteira de um polígono qualquer. Não é suave, porque tem bicos, não é? Então, é importante estudar essas curvas, que nós vamos dizer que são curvas suave por partes. Uma curva C é suave por partes quando for formada por um número finito de curvas suaves, unidas pelas suas extremidades. Nós vamos também chamar essa curva suave por parte de um caminho. E uma parametrização regular por partes de um caminho nós vamos chamar de trajetória. Como a trajetória, né, na física, em que a gente escreve a equação horária do movimento, pensando em t como sendo o tempo, z de t seria a equação horária de um corpo se movendo no plano complexo. Então, z de t seria a equação da trajetória, né? Seria a trajetória. Então, a parametrização de uma curva suave também chamamos de trajetória. Então, caminho é uma curva suave por partes e trajetória é uma parametrização de um caminho. Então, são curvas suaves por partes, as arestas que limitam um triângulo, quadrado, polígono. O gráfico, por exemplo, da função módulo real, né? X e y reais, y igual a módulo de x, é aquele... nós já estamos acostumados a ele, né? E a função módulo, ela tem esse gráfico que nós desenhamos aqui em cor vermelha aqui. Esse é o gráfico da função módulo de x. Para x é entre menos 1 e 1. E uma parametrização possível é usar o x como parâmetro, chamar o x de t, e aí o y fica módulo de t. Então, a nossa parametrização z de t seria t mais i vezes o módulo de t, com t variando entre menos 1 e 1. Como esta parte, módulo de t, ela não é derivável, a derivada dela no zero é zero, é o que a gente calcula aqui. A derivada de z de t, ou melhor dizendo,
não existe em t igual a zero, mas ela é contínua no intervalo que vai de menos 1 a 0 e vai de 0 até 1. Então, em cada um dos intervalos, veja aqui, é um segmento de reta. Então, a derivada é constante, existe. Aqui, também, a derivada vale 1, né? Constante. Aqui a derivada vale menos 1 e aqui a derivada vale 1. Mas aqui nesse ponto, essa curva, ela não tem uma direção tangente, não é? Porque a derivada de z de t não existe em t igual a zero. Mas existe a esquerda, não é? E existe a direita do zero. Vamos falar em comprimento de uma curva suave. Dado, então, uma função z de t, que é x de t mais y de t, com t entre A e B. Uma parametrização regular de uma curva suave. Ora, se ela é uma parametrização regular, o x' e o y' são contínuos e não nulo. Portanto, essa expressão é sempre positiva e a raiz quadrada, então, é sempre um número real. E varia continuamente, porque essa expressão debaixo da raiz não se anula. E a gente define o comprimento de C através dessa integral aqui. E qual é a motivação para definirmos o comprimento de uma curva por essa expressão? É o seguinte: quando nós estamos... Então, tem uma curva, estamos calculando o comprimento, podemos dividir essa curva em vários pedaços. Aqui seria um z de t0, aqui seria um z de t1, aqui um z de t2, e aqui o z de tn, continuando assim, o z de tn, e a gente poderia, então, calcular um valor aproximado do comprimento dessa curva, tomando uma poligonal com vértices nesses pontos. Z de T0, Z de T2 e assim por diante, não é? Observe que se a gente toma a nossa função z contínua, a derivada contínua, de modo que se o T1 e o T2 estiverem próximos, z de T1 vai estar próximo de z de T2. E quanto menor esse intervalo daqui a aqui, mais o segmento de reta se aproxima da curva. Então, a gente pode tomar o comprimento do segmento de reta como uma aproximação do comprimento da curva. Então, uma aproximação deste segmento de curva entre z de T1 e z de T2 pode ser aproximado pelo módulo
de Z de T2 menos Z de T1. Tá? Bem, como o Z de T2 e o Z, se a gente denotar o Z de T por um X de T mais um y de T, esse módulo de Z de T2 menos Z de T1 vai ser a raiz quadrada de delta x. Bem, vamos calcular aqui, ó, primeiro, como é que eu poderia escrever o Z de T2 menos Z de T1 usando esta decomposição aqui na parte real e a parte imaginária. O Z de T2 menos o Z de T1, a parte real dele vai ser x de T2 menos x de T1. E a parte imaginária, y de T2 menos y de T1. E usando o teorema do valor médio para cada uma dessas funções reais, x de T2 menos x de T1, uma vez que essas funções têm derivada contínua, isso vai ser o x' num ponto C1 vezes o delta t. Esses delta t é a diferença entre T2 menos T1. Né? Podemos escrever T2 menos T1, vai. T2 menos T1. Mais I vezes o valor da derivada de y no ponto C2. Aqui também C2 é um outro número real entre T2 e T1, que multiplica T2 menos T1. Bem, vamos chamar T2 menos T1 de um delta T2. Então, isso fica x' num ponto C1 mais I vezes y' num ponto C2, que multiplica, vamos chamar T2 menos T1 de delta, caprichar mais no delta aqui. Delta T2. Ora, mas como C1 e C2 são números reais entre T1 e T2, e eu vou fazer o T1 e o T2 ficarem bem próximos um do outro, eu posso dizer que isso pode ser aproximado pela diferença x' de C mais y' de C, onde C é um ponto também lá do intervalo delta T2. Isso é uma aproximação dessa diferença. Quando a gente toma o módulo, então isso vai ficar que o módulo disso é aproximadamente igual à raiz quadrada de x' de C ao quadrado mais y' de TC ao quadrado multiplicado, aliás, C, tá certo? Multiplicado por ΔT ao quadrado, que eu tiro fora da raiz, ΔT2. Né? ΔT2. Ora, aliás,
Eu poderia até, melhor assim, chamar esse C aqui de C0, esse C aqui de C0, esse C2 aqui de C1, então ficaria C0 e C1, e vamos chamar esse outro C de C2. C2, e aqui então ficaria também um C2. E, portanto, o comprimento L da curva seria dado aproximado, né? Seria aproximado pela soma de todos esses comprimentos aqui. Seria um somatório. Aqui, veja, eu peguei o segundo segmento. O primeiro segmento seria Z de T0 menos Z de T1. Então, seria um somatório K variando de 1 até a N, né? Ah, sim, e aqui podemos, inclusive, observar que x' em C2 ao quadrado mais y em C2 ao quadrado, essa raiz quadrada é o módulo, isso aqui é o módulo de z' C2, no ponto C2. É o z' em C2. Então, seria o módulo de z' em C2, né? Delta T, delta TK. E quando a gente faz, quando é que eu obterei o comprimento? Quando eu fizer com que os delta TK tendam a zero, de modo que os segmentos vão ficar muito próximos à curva. E fornecer, então, o L, quando o L é fornecido, quando a gente calcula o limite de quando o delta TK tender a zero, né, do somatório, K variando de 1 até N, de somatório de Z', aqui é CK também, um para cada K de C, um para cada intervalo, CK, delta, TK. Ora, mas isso, se a gente relembrar a definição de integral definida, é a integral desta função aqui, módulo de Z' de T, dt. Isso é a integral entre A e B, porque o nosso T varia de A até B, do módulo de Z' de T, delta T. É dt, aliás. Então, é por isso que a gente define o comprimento de uma curva assim, porque a gente aproxima a curva por segmentos de reta. Então, continuando, um exemplo, né? Vamos pegar a reta que passa pelos segmentos, pelos pontos Z1 e Z2. Quando t varia entre 0 e 1, z de t é a imagem de z de t, é um segmento de reta que começa em Z1 e termina em Z2. Então, usando a nossa definição, que é a integral do módulo de Z', quando eu derivo 1 menos t, dá menos Z1. 1 menos t dá menos 1. Quando eu derivo t, dá 1. Então, fica Z2 menos Z1. Então, módulo de Z' fica módulo de Z2 menos Z1, que é uma constante, eu posso tirar fora da integral, e a integral de 0 até 1 de dt vale 1. Então, o comprimento do segmento é o módulo de Z2 menos Z1, como a gente já sabia, né? A distância entre as suas extremidades. No caso de uma circunferência de raio centro Z0 e raio R,
Então, vamos lembrar que quando a gente deriva, isso aqui é em relação a t, né? Isso aqui é constante, o r é constante, e ao derivar cis t em relação a t, dá i cis t. Então, quando eu derivo, z0 constante dá zero. O r sai fora da derivada, e quando eu derivo cis t, dá i cis t. Então, fica só, z' fica ir cis t. E o módulo disso, o módulo de I, que é 1, módulo de R, que é R é positivo, e o módulo de cis t é 1 também. Então, esse módulo aqui é R, que eu posso tirar fora da integral, e a integral de 0 até 2π de dt é 2π. Então, o comprimento da circunferência é 2πr, coisa que nós já sabemos da geometria elementar. No caso de termos um caminho, quer dizer, uma curva suave por partes, digamos que eu tenho um caminho C, que as suas partes suaves são C1, C2 e CK. Então, eu defino o comprimento de C como sendo a soma dos comprimentos de cada uma das suas partes suaves. Como, por exemplo, no caso de um triângulo, converte-se nos pontos E1, Z2 e Z3. Como o contorno do triângulo é formado por segmentos de reta, nós já calculamos o comprimento de cada segmento, né? C1 é o segmento que vai de Z1 até Z2, C2 de Z2 a Z3, C3 de Z3 a Z1. Né? Então, algo assim. Então, assim, assim e assim. Aqui o ponto Z1, aqui o ponto Z2, aqui o ponto Z3. Então, chamei esse aqui de curva C1, curva C2 e curva C3. E C, a soma dessas três curvas, né? A gente vai indicar C como sendo a soma. Aqui a soma, na verdade, é só para indicar que a curva C é formada por esses três segmentos suaves. Então, o comprimento do perímetro é a soma desses três comprimentos, que é o comprimento de C1, C2 e C3. E o comprimento de segmento de reta a gente já calculou na transparência anterior, né? Z1 menos Z2, Z2 menos Z3, Z3 menos Z1. Então, esse é o comprimento da periferia de um triângulo. E com isso nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre integral de linha. Então, me despeço de vocês e desejo que nos vejamos em breve. Um abraço a todos.